Olá, uma boa tarde. A cada sexta-feira, o programa Eclésia convida-o a olhar para os textos propostos aos cristãos na liturgia do próximo domingo. Recebemos hoje o Padre Nelson Faria, diretor adjunto da Rede Mundial de Oração do Papa, que vamos convidar a analisar os textos bíblicos na solenidade de Pentecostes. Queremos também hoje olhar o Congresso Eucarístico Nacional que vai ter lugar dentro de alguns dias em Braga. Boa tarde, Padre Nelson. Olá, Obrigada boa por tarde. estar no programa Eclésia. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Padre Nelson, começamos por olhar e apresentar também aquilo que é a Rede Mundial de Oração pelo Papa e naquilo que se cruza também com a realização do Congresso Eucarístico. Que objetivos é que se cruzam nas propostas da Rede Mundial e também na realização do Congresso Eucarístico? Então, a ligação da Rede Mundial de Oração do Papa ao Congresso é mesmo antiga, vem do segundo Congresso Eucarístico em Portugal, quando na altura a Rede ainda tinha o nome de Apostolado de Oração. O Apostolado de Oração é um movimento da Igreja criado, não tarda nada, vamos fazer 200 anos, e desde o início tem duas vertentes muito fortes. O apostolado no dia-a-dia, vivermos como apóstolos, e uma forte ligação à Eucaristia, a uma espiritualidade eucarística. Então, quando chegamos a este ponto de organizar um congresso eucarístico, a Conferência Episcopal decidiu convidar-nos para nós estarmos aqui envolvidos nesta revitalização da adoração. A Rede Mundial de Oração do Papa, este novo nome do Apostolado de Oração, faz parte de um projeto de recriação que quer e tem um grande desejo de unir não só todos os católicos e pessoas de boa vontade em torno das intenções do Papa, mas também que possamos descobrir o tesouro que é a Eucaristia e o que é viver eucaristicamente. E este quinto congresso tem o grande desejo, para além de assinalar os 100 anos do primeiro, de relançar a devoção à Eucaristia de uma nova forma, de nova maneira, mais com uma vertente missionária bem mais explícita e também de recuperar, como vimos na JMJ, esta parte do silêncio, que é tão marcante. Quando fala de revitalização da adoração eucarística, é disso que fala, de uma redescoberta? É claramente uma redescoberta que temos de fazer, porque, de alguma maneira, é uma oração tão pobre e tão cheia, e nós tentamos, como é normal agora nos nossos tempos, cobrir o silêncio de palavras e de música. As palavras têm o seu lugar, a música tem o seu lugar e é uma coisa incrível, mas muitas vezes acabamos por transformar a adoração em algo que passa ao lado da presença de Jesus. E é mesmo fundamental que nós voltemos a encontrar-nos em Jesus pão. Como é que aquele que não cabe no universo inteiro cabe no mais ínfimo pedaço de pão, se faz alimento? E realmente este Congresso Eucarístico, quando a Conferência Episcopal escolhe o tema de partilhar o pão, alimentar a esperança, reconhecer ou não partir do pão, a partir dos discípulos de Emaús, eles querem fomentar, e nós com eles, toda esta devoção a Jesus que se faz alimento, que nos acompanha, que abre as Escrituras pela conversa, mas é que realmente ao fazer-se alimento, ao partir-se, que realmente nós chegamos lá. E como é que esse convite chega aos jovens, essa revitalização da adoração eucarística? Aqui, curiosamente, eu acho que os jovens ensinaram-nos na JMJ o quão disponíveis eles estão para fazer a adoração. Para o silêncio? Sim. Esta grande disponibilidade para um encontro genuíno e autêntico com Deus. Não andar a fazer entretenimento. Não andar a tentar ser mais do mundo, mais coisas, encher a vida com mais atividades. Mas realmente promover um autêntico e genuíno momento de contato com Deus. No próprio do Congresso, essa grande abertura virá com a primeira noite, com uma oração mariana, em que se vai acolher a imagem da Nossa Senhora do Sameiro na Avenida Central de Braga, em que o Colégio das Caldinhas, entre outras pessoas, que é um colégio lá de Santo Tirso, estão a preparar uma festa para jovens rezando o terço, mas realmente revitalizando a própria oração do terço. De que forma? Isso tem de ser surpresa. Mas pergunto-lhe de que forma, no sentido de perceber como é que os jovens também se sentem envolvidos na própria preparação, mas também envolvidos nessa experiência que vai acontecer numa das avenidas principais da cidade de Braga. Então, aqui há um grupo de jovens que está a trabalhar, principalmente com o Dom José Cordeiro, para lançar isto. Há a própria equipa da pastoral do Colégio das Caldinhas, com uma das suas escolas particularmente, que é a Oficina, que está a tentar encontrar formas de expressão alternativas da fé.
eu tenho de ter mesmo muito cuidado para não abrir demasiado o jogo. Como é que o terço, como é que entramos no colo de Maria, como é que entramos neste Evangelho segundo Nossa Senhora, indo mais longe do que repetir Pai Nosso e Ave Maria, em que o Pai Nosso e a Ave Maria estão simplesmente a contar o tempo que eu me exponho ao mistério. Em cada mistério, nós temos 4 grupos de mistérios, cada um é formado por 5 meditações. Como é que nós entramos na meditação da vida de Jesus pelo tempo de um Pai Nosso e da Ave Maria? E nós temos de encontrar formas de introduzir as pessoas no mistério através de linguagens que elas compreendem, mas que as levam além daquilo que conseguem ver. A revitalização passa também pela linguagem. Sim, naturalmente. Porque há realmente o Senhor e o Espírito Santo dão-nos este dom de podermos falar muitas línguas. Mas é importante nós conhecermos a língua também que se fala fora dos meios da Igreja. Um jesuíta uma vez disse-me que há 3 línguas que nós temos de dominar. Dentro da Igreja, periferias da Igreja e fora da Igreja. Estas são as principais línguas que temos de aprender a falar. Não para trocarmos a nossa língua, que é tão rica, a nossa linguagem, que é tão rica, por novas, mas realmente conseguir fazer o efeito de tradução para nos fazermos entender. E como é que poderíamos traduzir nessas 3 linguagens a adoração eucarística? Então, a adoração eucarística para o centro está feito. Para a linguagem dentro da Igreja. Para quem está na periferia, encontro no silêncio com o mistério. Para quem está fora, experimentar a pobreza de simplesmente estar. Esta era a maneira como eu o colocaria. E esperar pelos frutos. Principalmente insistir numa coisa: nós estamos a ser dominados pela lógica do produto e do resultado. Temos de fazer, temos de apresentar objetivos, temos de apresentar resultados. E acho que a espiritualidade em particular, principalmente a eucarística, mas a nossa fé, deve ajudar a passarmos da lógica do resultado para a lógica do fruto. Que frutos é que vêm deste tempo que eu estou a dar? E começarmos a ver muito mais a nossa vida, a avaliar a nossa vida a partir dos frutos que geramos e não dos resultados que temos. E não necessariamente ligados a um calendário, porque os frutos podem se colher mais à frente ou não ser do próprio. Tal e qual. Isso era o Oscar Romero, São Oscar Romero. Há uma oração atribuída a ele em que ele diz, a certa altura: nós somos profetas de um futuro que não nos pertence. Nós anunciamos algo que não nos pertence, que não é nosso. E muitas vezes nós vamos semear, e quase sempre, para outros colherem. Os frutos. Eu agora estou na Rede Mundial de Oração do Papa. Aquilo que eu vou fazendo é, essencialmente, colher os frutos daqueles que me antecederam. E, se eu não for o obstáculo, semear algo para aqueles que virão a seguir a mim poderem colher também. O Padre Nelson disse que são os jovens que hoje nos ensinam ao silêncio e que a experiência da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 mostrou isso, mas pergunto-lhe se os jovens também querem caminhos concretos, onde a missão e a adoração eucarística, onde são participantes através do silêncio e percebem o lugar do silêncio na sua vida, mas precisam depois de caminhos que os ajudem a colocar e a ligar esse silêncio à missão. E o Congresso, pergunto-lhe, o Congresso abre espaço para isso também? Uma das vertentes do Congresso, é curioso, o nome Congresso pode induzir em erro, porque parece que vamos sentar-nos e se calhar a falar da teologia da real presença de Jesus na Eucaristia. Mas a ideia de Congresso, a palavra Congresso aqui, é mais próxima da sua etimologia, que é congregar, reunir. Vamos nos reunir para falar da Eucaristia e da forma prática como a podemos viver. Na tarde de sábado há uma série de workshops, família, jovens, fraternidade, inclusão, pobreza, ecologia, espiritualidade eucarística e também as confrarias em torno do Santíssimo Sacramento. Em que uma grande parte delas, o que realmente se quer é como é que a presença da Eucaristia nos liberta para a missão e nos inspira à missão. Tal como em Emaús. Quando reconhecem Jesus a partir do pão, já era de noite, os discípulos que estavam a descer de Jerusalém, de repente voltam logo para Jerusalém, de noite. Fazer uma viagem de noite, ontem, por exemplo, eu vim de Gaia até Lisboa, de noite. Em princípio, não estava muito preocupado com problemas no caminho. Não estava com medo de ser... Poderia ser, mas não estava com medo de ser assaltado. Se furasse um pneu, não estava com medo de ficar desamparado. Há um seguro, há um telemóvel, há amigos. Naquela altura, fazer uma viagem de noite é arriscar-se. Por isso é que os discípulos de Emaús pedem a Jesus para ficar.
porque viajar de noite era perigoso. Mas quando o reconhecem, eles não têm medo do escuro, não têm medo da sombra, não têm medo da noite. E lançam-se ao caminho dos irmãos. A adoração, este momento de silêncio, o próprio ir à missa, a ideia não é para ficar na missa, é para sair. A igreja do Jesus, que é a igreja dos jesuítas em Roma, tem uma coisa muito gira, que é, nós entramos na igreja, celebramos missa, quando saímos, por cima da porta de saída, não está escrito uscita, não está escrito saída, Em está italiano. escrito entrada. Então Entrada no mundo? Tal e qual. Porque a missa e mesmo a nossa própria experiência de oração é entrar num lugar, num santuário interior que nos leva para além do espaço e do tempo. Para um mistério, para um toque de eternidade. E quando nós saímos da oração, devemos sair como quem traz um santuário dentro para mostrar ao mundo. Então, os jovens naturalmente precisam disto, precisam de gestos concretos. E aí também a espiritualidade eucarística ajuda bastante. Porque o que se quer é que nós, depois de comungarmos e reconhecer o Senhor no pão, que nós, como Ele, nos aceitemos partir e sermos alimento para os outros. Daí esta beleza na Eucaristia do Cordeiro de Deus. Nós vivemos isto mal, porque geralmente o sacerdote que preside diz saudai-vos na paz de Cristo, a malta começa a cumprimentar-se e normalmente ou o coro, ou o sacerdote, ou alguém bem intencionado vai começar a dizer Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo. E não se deveria fazer isso. Devia-se esperar que as pessoas dessem em paz. Fazer um momento de silêncio. Ouvir o pão a partir-se. E aí nós podemos dizer, Cordeiro de Deus, eu reconheço-te. E é assim que tu tiras o pecado do mundo. Aceitando-se partir por amor. E assim se liga, de facto, a este tema do Congresso Eucarístico Nacional, Partilhar o Pão, Alimentar a Esperança, que tem verbos também muito proativos e desafiadores. O Padre Nelson já nos deixou aqui vários ingredientes, acredito, para suscitar também a participação neste encontro de 31 de maio a 2 de junho de 2024, que vai então acontecer em Braga. Padre Nelson, convidava-o agora a olharmos para a liturgia do próximo domingo, a solenidade de Pentecostes. Vamos escutar o Evangelho desta solenidade de Pentecostes na voz de Leonor João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Padre Nelson de Faria, escutámos este Evangelho de João, que se pode escutar na solenidade de Pentecostes neste próximo domingo. Que oportunidade é esta, a solenidade de Pentecostes, que os cristãos são convidados a celebrar depois do tempo pascal e abrindo aquilo que é o tempo comum? A grande oportunidade do Pentecostes é assumir que nós devemos viver como ressuscitados. A ressurreição deu-se na Páscoa, o Senhor esteve connosco, subiu aos céus na ascensão, mas agora não nos deixa sozinhos. Ele vem à nossa procura, coloca-se no meio de nós. E que lugar tem o Espírito Santo neste colocar-se no meio de nós? Então aqui é uma coisa extraordinária, que é Jesus no seu batismo recebe o Espírito. E é o Espírito que o vai guiando ao longo da sua vida. Ao ir para o Pai, o mesmo Espírito que animou Jesus é-nos agora entregue. Então eu, de facto, posso viver como Cristo, porque o mesmo Espírito que o habita agora foi-me entregue. Como é que eu o posso fazer? Como é que eu posso deixar-me guiar pelo Espírito? Reconhecer a presença dele, começar pelo silêncio e saborear esta alegria. Acolher o sopro do Espírito é algo que é um dom. Saborear essa paz e querer levar essa paz aos outros, vivendo a perdoar. E é uma coisa que nós depois nos esquecemos quando veio o Pentecostes. Perdoar. O grande teste da fé, a grande pergunta da fé, não é se eu amo ou não amo Jesus. A grande pergunta que testa a nossa fé é: sou capaz ou não de amar Judas?
Esse é que é o grande teste. E a diversidade também que é apresentada, por exemplo, na primeira leitura, onde diferentes povos são convidados e chamados. Eu perguntava-lhe sobre os desafios desta diversidade hoje, que a primeira leitura nos enuncia. O grande desafio é o de encontro de várias experiências diferentes de fé e mesmo às vezes no seio da Igreja Católica de carismas. Qual é que é a nossa confiança de fundo? A criação foi desejada por Deus. Este insuflar do Espírito Santo recria, é uma recriação, é uma nova criação. E começar a assumir que a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Há uma só verdade, mas a verdade é polifónica. A verdade não se pode dizer sozinha, só se reconhece com outros. E precisamos, de facto, da ação do Espírito Santo em todos para podermos reconhecer qual é que é o caminho. Porque senão ficamos agarrados às nossas manias, às nossas ideias, às nossas convicções e perdemos a oportunidade de deixar que Deus nos mostre quem é e por onde é que Ele quer que nós sigamos o caminho. A solenidade de Pentecostes é esse convite a reconhecer e a celebrar a diversidade? É principalmente um grande convite à esperança no encontro e na comunhão entre todos. Essa é a nossa grande esperança. Filhos do mesmo Deus, amados por este mesmo Deus, tentados, muitas vezes pecadores, mas assumindo que a vida é uma aventura. Não é um problema. E como não é um problema, não há soluções para a vida. O que há é caminhos. E é o Espírito Santo que nos pode ajudar a fazer este caminho juntos. E que mais vale caminhar em igreja. Na segunda leitura de São Paulo, da Carta aos Coríntios, vai falar disto. É o corpo e a importância dos vários carismas. A mão não é mais importante que o pé. O cotovelo não é mais importante que o calcanhar. E nós temos de aprender a reconhecer a riqueza da diversidade para que a verdade soe como polifonia. E é o Espírito Santo que congrega essa diversidade, porque se perguntássemos, se calhar, às pessoas o que é o Espírito Santo, elas saberiam dizer? É realmente, o Espírito Santo é o grande mistério. A frase ou a explicação, a apresentação do Espírito Santo que eu mais aprecio é de Santo Ireneu, portanto, século II, em que ele, a explicar a Trindade, diz: o Pai só é Pai porque ama o Filho. O Filho só é Filho porque ama o Pai. E o Espírito Santo é o beijo de amor entre os dois. Este soprar o Espírito Santo é exatamente isto. O que é o Espírito Santo? É a própria vida. É o dom da vida. E ele age em nós de forma misteriosa, mas é ele que nos guia, é ele que nos move, é ele que nos leva. E por isso é importante reconhecer os dons que ele nos dá: sabedoria, entendimento, conhecimento, ciência, piedade, conselho, Recordados na sequência fortaleza, que se temor de reza Deus, no tal e Pentecostes. qual, e principalmente, na minha opinião, os frutos. Em Gálatas 5, 22, 23, São Paulo está a responder à comunidade a uma pergunta fundamental, que é: como é que eu sei que estou a rezar? Como é que eu sei que estou a viver bem a minha vida? E São Paulo vai-lhes dizer: pelos frutos. É pelos frutos que nós sabemos. Se em ti ou à tua volta reconheceres que há amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão ou humildade, autocontrole ou domínio de ti mesmo, então aí tu percebes que Deus está contigo. O lugar da sequência é para recordar esses dons do Espírito Santo. A sequência é a grande abertura da festa, é a aclamação do Evangelho e recordarmos o que é que ele faz. De facto é isso. Quer pelos dons, quer pelos seus efeitos. Ele vai consolar os que estão tristes. Ele vai ser refrigério no calor, vai consolar-nos quando estamos a chorar, vai ser alimento dos pobres. O Espírito Santo é a mão de Deus que está connosco. Pergunto-lhe ainda em relação ao Evangelho e pegando nas suas palavras que dizia Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é o caminho, não é o sofá. E o Evangelho também nos propõe verbos de ação. Perdoar aquilo a quem perdoarem, ser-vos-á perdoado também. Portanto, há aqui uma missão, não um fechamento, mas um caminho que se abre. É uma missão mesmo da própria alegria e liberdade pessoal. Quantas vezes é que eu sofro por não ser capaz de perdoar ao outro aquilo que ele me fez? Quando o outro, por vezes, não se apercebeu, não se lembrou sequer e não o incomoda. E ficamos nós fechados no nosso ressentimento, pouco disponíveis para amar.
Quanto mais perdoamos, mais parecidos somos com Deus, mais à sua imagem e semelhança somos e mais alegres e livres ficamos. Porque uma pessoa que é capaz de perdoar é realmente livre de amar. Quem não é capaz de perdoar vai-se fechando e vai ficando com o mundo cada vez mais pequeno e a boca fala daquilo que está cheio o coração. E se o nosso coração está cheio de sombra, vai ser sombra aquilo que vai sair. Portanto, E esses verbos são para ser conjugados perante essa diversidade que as leituras nos apresentam? Evidentemente. Nós temos mesmo de aprender a perdoar, a sair, a dar a paz, a experimentar a paz, a deixar que o Senhor nos entregue o seu Espírito e não ser obstáculo. Realmente ganhar esta grande liberdade para sair aos caminhos. Este eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que nos está a dizer é que, de facto, Jesus não é um líder espiritual. Buda, no final da sua vida, podia dizer: tens aqui os meus ensinamentos, estuda-os. Moisés pode dizer: estão aqui os mandamentos. Podes, cumpre os mandamentos. Maomé pode dizer: está aqui o Corão, obedece. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que ele está a dizer é: eu sou o Filho de Deus, eu sou Deus. Segue-me, vem comigo, vive como eu. E se nós vivemos como Jesus viveu, então encontramos a verdadeira alegria. E sabemos o que é verdadeiramente ser humano. Padre Nelson Faria, muito obrigada por ter Mas estado connosco a falar sobre esta atividade grande convite dirigido a todos, que será o Congresso Eucarístico, e também sobre aquilo que é o trabalho da Rede Mundial de Oração e olhar para as leituras que os cristãos são convidados a refletir no próximo domingo. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada também a si que esteve connosco. Marcamos encontro amanhã na Antena 1. Damos-lhe os bons dias pelas 6 horas num programa dedicado ao processo sinodal na Diocese de Aveiro. Aqui na RTP2 encontramos-nos na segunda-feira pelo mesmo horário. Até lá, tenha um excelente fim de semana.